Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 7 de março de 2025, vamos conversar com a doutora Geisa Quental, uma excelente médica, e vamos falar sobre como dominar a sua saúde, tá? Vamos ver aqui se o Instagram agora aceita que a doutora Geisa participe conosco aqui. Deixa eu ver aqui, pediu para participar. Uau! Olá, É, finalmente deu certo, né, sim. Geisa? Meu Deus. Nossa, encantado, hein, Ícaro? Hã? Nossa, esse nosso encontro estava encantado. Está agora começa. Agora vai, agora vai. Geisa, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente fazer a live. Você sabe que você é uma médica com quem a gente, com quem eu tenho muita afinidade de ideias e eu fico muito honrado de poder falar com alguém que eu admiro e com quem eu aprendo muito. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito e a recíproca é verdadeira, né? Eu estou sempre vendo o que você está postando, acompanhando aí as suas lives, porque eu aprendo muito com você. Então, o aprendizado é recíproco. Bom, hoje a gente vai falar sobre como dominar a saúde. Claro que esse é o título do meu último livro, que vai sair a segunda edição em breve, mas eu quero saber os conceitos da doutora Geisa sobre o que é dominar a saúde. Então, antes de mais nada, se apresente, por favor, para o público, porque o vídeo vai ficar gravado depois, né? Para as pessoas poderem assistir. Então, quem é a doutora Geisa? O que você pode falar sobre você? Depois eu faço uma breve apresentação e eu puxo o tema. Que tal? Bem, primeira coisa, eu costumo brincar, Ícaro, que eu estou médica, eu estou doutora, eu não sou. Eu sou a Geisa, sabe? E até meus pacientes me chamam de Geisa. Em primeiro lugar, eu acredito que é uma honra sermos médicos, estarmos atuando nessa área. E eu brinco que é uma benção podermos fazer o bem e ainda sermos pagos por isso. Então, em primeiro lugar, se é para me apresentar, eu sou a Geisa, que eu estou tentando, de alguma forma, fazer diferença. Eu gostaria muito de que a minha passagem nesse planeta, sabe, agregasse alguma coisa. Eu não quero sair daqui sentindo que fui em vão e deixei de colaborar. Se é isso que preciso dizer a meu respeito, é por isso que eu estudo. É para isso que eu estudo. Sabe? É para isso que eu estudo. E aí eu tenho uma curiosidade, porque você escreveu 9 livros, não é? Sim, eu escrevi 9 livros. Eu comecei a escrever em 2008. Ah, então você também tem filho, plantou a árvore, escreveu o livro. Você também quer fazer diferença. É verdade. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas que a missão já está cumprida. O que a gente faz agora é só aprimorar o que já está escrito, né? O que ficou para trás. Minha filha é maravilhosa, sabe? Está com 16 anos. As árvores, desde o pezinho de feijão até a árvore plantada no primeiro grau, deve estar em algum lugar crescendo, né? E os livros já são 9. E agora vai sair a segunda edição do Domínio Sua Saúde. Eu não fiz segunda edição de nenhum dos livros. Esse é o primeiro que eu vou fazer, por quê? Porque eu quis ampliar o conhecimento, porque a aceitação dele foi muito boa, né, Geisa? Uhum. E eu compartilhei gratuitamente no legítimo interesse de fazer o que você colocou muito bem no começo da live, que é ajudar. Eu, eu lembro que no segundo dia que eu lancei o livro, eu vi dois garis no meio da rua, num sol quente e tudo, e eles estavam no. Eu estava passando de táxi, estava indo para uma palestra de Uber, né? E aí eu vi dois garis com o seu celular na mão, olhando o celular, né? E aí eu peguei e falei, poxa, eu quero alguma coisa que mesmo quem não tem tantas condições de consultar comigo e tudo, possa olhar e falar, isso aqui eu consigo seguir e melhorar minha saúde. E aí depois eu vi gente compartilhando o meu livro na minha frente do pessoal de apoio e eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz. Isso uns dias ou semanas depois. Então, eu também sou o Ícaro, sabe? Mas tenho 9 livros escritos
e trabalho como você em ortomolecular, em integrativa, nessa existência, né? E assim, a ideia é fazer o melhor pelos outros, né? Mas fala um pouco do currículo dessa existência sua da Geisa. Vamos lá. Então, eu sou muito curiosa, sempre quis estudar e não pensava em fazer medicina desde criança, como muitos dos nossos colegas. Eu queria ser professora de história. Nossa. Eu sempre gostei muito de histórias, de maneira geral. E entrei na faculdade de medicina da USP, decidi no segundo ano, imagina se no segundo ano a gente decide alguma coisa, né? Que queria fazer cirurgia. E descobri, sendo instrumentadora cirúrgica, aí eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Aí descobri, como instrumentadora cirúrgica, que eu não tinha o contato com o paciente a ponto de descobrir a causa do que havia sido responsável por aquela cirurgia. E já naquela época me chamou a atenção da pouca observação da causa dos sintomas e das doenças. Nós temos uma facilidade como médicos de tratar doenças agudas. É muito fácil dar antibiótico, analgésico, antialérgico, anti-inflamatório e corticoide. E muitas dificuldades para doenças crônicas. Foi quando eu decidi fazer clínica. E queria uma clínica geral que me permitisse atender de crianças a adultos. Aí foi quando eu fui fazer pediatria. Falei, as crianças vão crescer, vão crescer. E aí, depois disso, eu fiz homeopatia como você, sabe? Eu fiz homeopatia, que é uma delícia, né? Uma coisa fantástica. A decisão para fazer homeopatia foi a partir de uma criança com uma estomatite muito severa, que babava sangue e que a nossa medicina tradicional pouco tem a fazer por essas crianças. Ficam pedindo para passar nenedente para aliviar um pouquinho da dor e aquela criança só chorava no colo da mãe. E eu falei, não, não é possível. Não é possível, nós temos que ir em busca de uma medicina que possa agregar. Eu nunca acreditei em medicina alternativa, eu acredito em medicina que funciona, em medicina que agrega, em medicina que complementa. E foi quando eu fui fazer homeopatia, e é fantástico, eu adoro, mas me chamou a atenção para psicossomática. Foi aí que eu fui fazer medicina psicossomática para buscar os gatilhos, porque gatilho é emocional. O frentista de posto de gasolina está lá intoxicado com o seu solvente, com seus metais pesados, mas quando a mulher pede a separação, é aí que ele fica doente. E aí eu fiz medicina psicossomática e foi de uma riqueza muito grande. E isso permitiu que eu começasse a olhar o meu paciente de uma outra forma e decidi, então, que eu iria fazer psicanálise. Foram 6 anos ao todo, um ano só estudando Donald Winnicott, que foi um pediatra que na Segunda Guerra Mundial trabalhou com crianças evacuadas de guerra, aquelas crianças que em Londres as famílias colocavam nos trens para ir para o interior Interior, né? e Uhum. nunca. Tem filme sobre isso. Pouquíssimas voltaram, né? Pouquíssimas. Exatamente. E Donald Winnicott trabalhava com essas crianças, de uma dor Nossa. inimaginável. E aí eu fiz um ano de Winnicott, depois eu fiz 4 anos de formação em psicanálise da criança, e aí fui fazer 2 anos de Lacan. E Lacan me abriu uma outra janela, que foi olhar a linguagem. Olha, linguagem, olhar. Olhar a linguagem. Porque nós pouco nos relacionamos com o real, Ícaro. Nós nos relacionamos com o imaginário e o simbólico. Vou te dar um exemplo. Estamos andando, caminhando por uma estrada, conversando, aí nós olhamos e tem algo se mexendo de uma forma, é um objeto negro se mexendo. Aí você fala, nossa, será que tem um saco de lixo de 100 litros ali?
E eu falo, não, pode ser um cachorro grande, preto, pode ser... Nós estamos fazendo o quê? O que nós fazemos todos os dias, querendo dar um sentido para o que não é compreendido. Sim. Nós, o tempo todo, você viu que você estava começando a live, eu estava tentando entrar, você queria me aceitar, você me aceitou, eu não conseguia, e eu tentando dar um sentido para o que estava acontecendo, você tentando entender também. A gente faz 24 horas isso. O tempo todo a gente quer dar um sentido para as nossas dores, nossas dúvidas, nossos conflitos, e usamos o que para isso? Sobretudo a linguagem corporal, a linguagem dos atos falhos. Você vai, ao invés de me chamar de Geisa, você me chama pelo nome da tua esposa, porque inconscientemente você gostaria até de estar com ela. Você sabe que o modelo do inconsciente foi apresentado por Freud, e ele se inicia da observação de Freud de um professor que ele tinha, que era muito tímido, e que foi chamado para abrir um grande congresso de neurologia e psiquiatria no final do século XIX. E esse professor não estava querendo aceitar, se sentiu obrigado a aceitar abrir o congresso, e quando ele se posta no púlpito para abrir, com aqueles auditório cheio, ele fala, estou aqui hoje para fechar o congresso, mas ele estava abrindo. E começa todo mundo. Caramba, isso é real? Isso é real, essa é uma história real. E Freud estava sentado à frente e fica parado e fala, nossa, o que será que nele revelou de forma tão clara o que ia no seu coração? E nós fazemos isso, nós nos confessamos e não nos damos conta de que a nossa verdade vai aparecer até quando mentimos. E eu fiquei fascinada por isso, porque nosso paciente, como diria Dr. House na série... Eles mentem. Essa frase é épica dele. Pacientes mentem. Você tem que confiar em sinais, sintomas e dados objetivos. Claro que isso é uma separação que não dá para fazer nas nossas áreas. Mas entre a mentira, entre aspas, do paciente e o que os sinais e sintomas revelam é que está a verdade, né, Geisa? Exatamente. Só que o corpo não mente. O corpo não vai mentir. A rinite alérgica fala do medo de errar, das pessoas que exigem de si um comportamento exemplar, com um temor muito grande da crítica do outro. Tanto que eu falo que os melhores funcionários que você pode ter na sua clínica e na sua casa são com rinite alérgica, viu? Na sua entrevista, você já pergunta, tem rinite? Já dá um ponto positivo ali. Critério de escolha. Se você não tem rinite, não vai trabalhar comigo. Entendi, tá bom. Por exemplo, asma, diferente da bronquite. Asma, essas asmas brônquicas alérgicas têm um sentimento de impotência e inferioridade imensa. E mesmo em crianças muito pequenas. Eu peguei ontem, uma criança de 4 anos que começou com asma. Ah, mas é alérgica a poeira, mofo, umidade, ovo e leite, sim. Mas começou a partir de uma intercorrência 4 anos, dentro da sala de aula, quando a professora está numa atividade com as crianças pequenas e faz uma pergunta a ela, que letra é essa? Com 4 anos, tadinha. Que letra é essa? E ela não sabia. Vexatório, né? Ela somatizou total a partir daquele momento. Isso é muito frequente em todos nós. Para termos equilíbrio mental, nós vamos ter que mandar esse conflito para alguma área do nosso corpo. Válvula de escape, né? Se não processa aqui, tem que sair por algum lugar, senão a panela explode, né? Panela de pressão. Muito interessante. Muito. Exatamente. Aí eu fiz 6 anos de aconselhamento metafísico da saúde com Luiz Antônio Gasparito, filho da Zíbia Gasparito, uma pessoa que eu sinto saudade, ele faleceu já há 3 anos, 4 anos, não, olha,
Olha, ele passou inclusive no meu consultório em 2019. Ele faleceu em 2020 de câncer de pulmão. Então já são quase 5 anos. E Gasparetto estudava demais, demais como é a somatização. Ele tem 5 livros escritos, quer ver? Eu vivo com... Mas, Geisa, câncer de pulmão em alguém que sabia muito de somatização, isso fala muita coisa, né? Exatamente. Isso fala muita coisa. Metafísica da saúde. Lindo, lindo. Eu vou comprar. São 5, mas é bárbaro, bárbaro. De hérnia de disco, a hemorroida, que é mágoa e ressentimento do passado, coisas do passado que começam a vir. Você já viu como gestante tem hemorroida? Porque durante a gestação ela questiona muita coisa. Aí vem mágoas. Aí, pum! Tem hemorroida. É muito frequente. Não são todas, lógico que vai depender do conteúdo somático de cada um. Mas é bárbaro. E é muito gostoso discutir com os pacientes. E muitas das consultas, você sabe disso, o paciente precisa ser acolhido em sua dor, alguém que o ouça e dê um sentido simbólico para o que ele vive, ele já começa a se sentir melhor e caminha para uma recuperação maior quando, de alguma forma, ele é reconhecido como um sujeito que pode ter dor. Vou te contar uma história. Eu tenho uma paciente que foi abusada sexualmente pelo pai, ela e as irmãs. Nossa. Por muitos Meu Deus. anos. E aí ela entra na adolescência e começa a engordar para se enfeiar para o pai. Caramba. E quando eu falo para ela dessa culpa que ela tinha de ser bonita, de ser uma mulher bonita e atraente, e como isso se tornou ameaçador para ela chora copiosamente e pela primeira vez se envolve numa dieta que começa a emagrecer. Ela está emagrecendo, ela ainda não chegou no peso. Sim, porque primeiro você reconhece o problema. Sim. Você não tem como tratar o que você não reconheça, né? Em segundo lugar, você abre a caixa de Pandora e vê toda a extensão do problema. E depois você vai resolver. Mas você deu o pontapé inicial para ela do tipo, é isso. Você não é culpada disso, né? Você criou uma válvula de escape, né? Só isso aí já libera o processo, né, Geisa? Nossa, e como? Eu tenho uma outra paciente, olha que história louca essa. Uma mulher linda, linda, linda. Alta, bonita, assim, um sorriso largo. Numa festa de família, um amigo do marido chega e a canta, paquera. E ela fica muito desconcertada perante, porque o marido estava próximo. Sabe? E o rapaz que a canta, paquera, amigo do marido. Ela começou a engordar nesse dia. É outra que começou a engordar nesse dia. Como num processo de proteção. Mas achar esse biopatográfico deve ser bem complicado para alguns pacientes, né? Porque às vezes é um evento que a pessoa vai ter que, conversando com você, ela buscar muito para achar aquele ponto, não é? Primeira Tem que investigar coisa, muito. eu não ouço o discurso do paciente propriamente dito. Eu deixo o paciente ir falando. Eu sempre pergunto, eu faço perguntas, espero, mas eu deixo. E aí, alguma coisa, alguma palavra me chama atenção. Eu brinco que minha orelha tem um estalido, um estampido, e algo me chama atenção. Aí eu falo, pera. E se você parar, isso acontece com você também. É que nós precisamos só dar um pouquinho mais de atenção para isso. O paciente fala uma palavrinha que te chama atenção. Mas espera um pouco, você falou que no teu primeiro casamento houve um problema. Deixa eu ver se eu entendi direito. Me fala mais. É incrível. Deixa o seu coração, sabe, direcionar e você só ouve. Eu fico ouvindo, não está fazendo muito sentido, tal. De repente, uma palavra. E é incrível como o corpo também vai falando. Então, o paciente é muito curioso.
Se o paciente está interessado que você o ouça, ele se vira inteiro para você e até se coloca um pouco mais próximo. Tem aquele paciente, você sabe muito bem, que chega para você e você pergunta. Eu pergunto sempre: a que devo a visita? Por que me procurou? E ele fala assim: eu só vim aqui porque a minha mulher me trouxe. Eu só vim aqui, não é assim? Muito, muito. Homem é a metade deles. Que medo, que medo. Aí eu sempre pergunto, falo: nossa, que medo que você tem de ir a médico, de onde você traz isso? Aí eles ficam confusos. Se eles estão com medo da esposa, da cara feia da esposa, ou o medo. Não, e Ícaro, quantas vezes você ouviu? Mas, doutor, se procurar, acha. Você já não ouviu isso? É melhor então não Sim, procurar. sim. Exatamente, que o pai e o avô falavam isso e é conveniente ele mentir para si mesmo, né, como uma desculpa, né, como a justificativa perfeita. Exatamente. E a partir daí começamos um relacionamento, sabe? E na brincadeira eu vou falando um pouquinho a respeito de como ele está com dificuldade de cuidar de si. Porque o homem, ele sai todos os dias para caçar, né? Independente da mulher estar lavando, passando, cozinhando, trabalhando fora, trabalhando dentro, fazendo quinto pela jornada, mas o homem sai todos os dias para caçar e tem muita dificuldade de acessar suas emoções. É muito difícil ainda, porque ele saiu para matar dragão. A sociedade fez com que o acesso às emoções fosse meio selado, né? O caçador não tem tempo para lamentar, né? Ele tem que cuidar da subsistência, chorando ou não. Então é melhor não chorar, porque o bom caçador não chora. Exatamente. Você imagina que dor? Sim, é repressão o tempo inteiro. Não é à toa que os homens vivem 10 anos a menos, têm mais doenças crônicas e a mulher só vai ter mais infarto, derrame, trombose e embolia depois que ela tem a queda hormonal do climatério. Antes disso, ela é protegida pelo mesmo hormônio que faz com que ela seja empática, suave e consiga expressar melhor suas emoções. O quebra-cabeça se encaixa. Ele se Exatamente. encaixa. Mas eu tenho uma curiosidade. Vamos falar um pouquinho de como a gente se encontra nas nossas jornadas? Seguinte, quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, um dia a gente passou visita no internato, no pronto-socorro. E aí, pronto-socorro você passa casos rapidamente, né? E lá tinha o senhor do leito da gastro. Ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia exatamente o que tinha, e quando eu perguntei, está lá passando o interno para o residente, que passa para o staff, que passa para o gastro, que está visitando ali. Não, e o que ele tem, o que ele está tomando e tudo, eu perguntei, quanto de água ele toma? Todo mundo olhou para o interno, como assim? Né? Aí, o quanto de água ele toma? Ele não tem uma patologia gastrointestinal e também hepática? A maior parte do nosso corpo não é água, quanto de água ele toma? Um olhou para o outro e tudo, até que o gastro entrou e falou, isso não é tão importante, doutor, que eles gostavam de ironizar, né? Mas deve estar no prontuário. E o residente lá procurando não estava, né? A partir daquele momento eu falei, algo está muito errado aqui. Mas ainda assim, eu comecei a operar com o Dr. Gustavo Veloso, um grande ortopedista de Brasília, Uhum. né? E a gente tinha uma afinidade, comecei a operar junto com ele e tudo. Só que aí no final de 2001 eu tomei 5 tiros no assalto e virei paciente. E eu estava fazendo o curso de iridologia e íris diagnóstico com a Liane Berings, que é Sim. de São Paulo agora. Liane muito querida e tudo. E aí, aquilo já tinha aberto meus olhos, porque iridologia tem até uma parte da iridologia, o método RAID, Ray-ID, que é você ver a questão de como a pessoa processa emoções e tudo pela íris. É muito interessante. Lindo. O problema é que muitas pessoas usaram isso errado, de forma mística e tudo. Resultado, queimou a iridologia. Então, eu, como ex-conselheiro do Conselho de Medicina, não dá mais para você falar que você faz iridologia no consultório, senão você acaba, o justo paga pelos pecadores, né? E aí, quem me salvou foi a medicina integrativa, no final de 2001. Os cirurgiões salvaram, mas foi o Ícaro com bons hábitos de vida, hoje em dia são melhores,
Eu tinha alguns na época. Então, hábitos de vida e a integrativa da Liane que me reabilitaram. Eu falei, eu não vou mais voltar para ortopedia ou para medicina do esporte. E aí, homeopatia, ortomolecular, frequências, sabe? Quando eu vejo pessoal falando de frequência, porque frequência é charlatanismo. Sério? Então como é que você usa o seu celular? É frequência. Como é que você faz uma ressonância magnética? É frequência. Como é que a sua Mercedes antidota boa parte dos ruídos de fora e ela é silenciosa por dentro? Frequência. A computação quântica que está aí, Lockheed, HP, IBM, tudo fazendo, não, isso é charlatanismo, então por que eles estão fazendo? Sabe? Mas assim, eu começo as minhas consultas investigando, claro que eu ouço o paciente, mas depois eu já vou para os hábitos de vida. Por quê? É o cerne do domínio, tá? E o sétimo hábito de vida é corpo, mente, espírito e relações sociais. Então eu acho que é aí que a gente se encontra, sabe? Você, pelo visto, dá um foco monstro na psicossomática, né? Mas não é único, claro, porque somos integrativos, né? Então, cada profissional começa por um foco. Tem os colegas que começam por desparasitação. Eu não começo por desparasitação, mas é um foco importante. Tem colega que começa com limpeza intestinal. Eu entendo. Cada um vê as suas prioridades. Agora, você começa com a psicossomática e aplica os hábitos de vida, estilo de vida, também investiga, né? E eu acabo começando pelos hábitos, mas a minha filha e vários pacientes falam: Nossa, doutor Ícaro, a gente sai daqui até melhor, parece uma sessão de terapia, mas eu não sou terapeuta. Mas a gente integra, né? Como é que você vê a questão dos hábitos de vida na tua prática diária? Não dá para realmente fazer um bom trabalho sem fazer. É aquela frase clássica, né? Se nós não fizermos a mudança a partir daquilo que me adoeceu, porque eu vim adoecendo a partir de um estilo de vida. Se eu não fizer uma mudança dentro desse estilo de vida que me adoeceu, que é o tal do aquário sujo para o peixinho que estava limpo e não pode voltar mais para o aquário sujo, sabe? Assim, nós não vamos ser eficazes, efetivos no nosso trabalho. O paciente não se cura do que ele realmente trouxe para a consulta. Porque quem se cura é o paciente. A gente dá aí os caminhos, as ferramentas. Quem cura é o paciente. Mas sem fazer mudança de estilo de vida. Ou seja, eu começo muito pelo sono. Não tem como, não tem. Dormir é fundamental. Sabe? Eu sou muito hiperativa e as pessoas às vezes eu trabalho até muito tarde, até tanto que eu falei para você, só posso de sexta-feira, porque eu normalmente eu trabalho até muito tarde. E eu sei o quanto é necessário para humor, que humor é fundamental, não dá Sim, para viver sim. sem humor. Nesse planetinha, se você não tiver humor, sabe, você vai viver deprimido e poliqueixoso. Então eu não quero isso para mim. Então assim, o estresse, você sabe muito bem, o cortisol elevado, junto com o glucagon elevado, junto com a adrenalina elevado, junto com a noradrenalina elevado, junto com a insulina elevada, matando um dragão todos os dias, num processo de estímulo de amígdala cerebral, de luta ou fuga, é hipertensão, é taquicardia supraventricular, alteração de intestino, alteração hormonal. Então, assim, sem começar a fazer as primeiras mudanças, que é como é que você se conduz junto às frustrações, como é que você pode fazer para ter mais alegria de viver, prazer de viver, como é que você pode fazer para colocar dentro do seu estilo de vida exercício físico. Nós fomos feitos geneticamente para sermos nômades, né? E não sedentários. O tempo inteiro. Tem que ter. Tem que ter exercício físico e é o que você acabou de colocar. Que seja dar, como diria nosso querido Lair, 10 mil passos por dia. Mas que dê seus 10 mil passos por dia para começar a ter alteração metabólica. Não dá para ter saúde comendo, abrindo pacote e esquecendo de descascar as frutas, tá? Então, assim,
tem que mexer na dieta. Sabemos o quanto existem alimentos altamente inflamatórios. Altamente, existem substâncias inflamatórias. Leite de vaca não foi feito para ser humano. Foi feito para... Misteriosamente, né? Misteriosamente. E assim, você dá leite de vaca para o bezerro adolescente já, digamos assim, ele não aceita, ele vomita, ele tem diarreia se você forçar, e queijo, então, ele rejeita, e tem uma cena na internet que se chega muito perto, ele fica arredio e quer bater na pessoa que está oferecendo. Nossa. Gente, se nem o filhote quer aquele alimento que era da época de bebê dele, o ser humano intercepta o fluido biológico, come e acha que vai fazer bem. É complicado. Olha esse livro da Denise Carreiro. Eu fiz uma live com ela sobre ele. Maravilhoso. Maravilhoso. A Denise é maravilhosa, né? Ela é. Se você, eu falo da regra do 7. Mais proteína, gordura e fibra e menos carbos, leite e derivados, glúten e processados. Se você usar essa regra do 7, que é a chave da dieta mediterrânea raiz, né? Você vai longe, né? Como um roteiro geral, né? Claro que tem diferenças, né? Exatamente, mas sem dúvida. Outra coisa é nos sentirmos produtivos, ativos. Essa história de se aposentar para a vida aos 50, 54 anos e colocar pijama, sabe? E só ir a laboratório, médico, farmácia, sabe? E esperar a vida passar para você morrer, é incrível como estamos tendo pessoas que, sem se sentirem úteis, porque se aposentaram e os filhos cresceram e saíram de casa, elas passaram a adoecer como propósito de vida, manter sobrevivência. Qual é o seu propósito? Sobrevivência. Que loucura. Muito frequente. Ou então do tipo, eu vou fazer o meu pé de meia para curtir a vida na aposentadoria. Primeiro que você não sabe se vai chegar lá, né? Segundo que você, a vida é agora, o resto é projeção, ou já passou, é coisa do futuro, né? E terceiro que se a sua vida agora é se preocupando com a aposentadoria, é porque você não está cuidando dela agora para esperar para cuidar lá na frente. Você pode não ter um lá na frente. O Alzheimer e o câncer, por exemplo, você está construindo agora, com 20, 30, 40. A manifestação é que vem depois, né? Nossa, você falou muito bem. Eu vejo isso. Não, eu vou fazer um pé de meia para aposentadoria. E o que você faz enquanto você faz o pé de meia? Né? Exatamente. Certa vez eu recebi um médico jovem, na época ele estava com 42 anos, um oftalmo, com um vitiligo bem importante, que tinha começado fazia uns 3 anos. Nunca, aos 40 anos, ele começa com vitiligo. E começamos a conversar e eu perguntei para ele, em que momento você se sente feliz? Ele falou, eu adoro planta, eu adoro ir à chácara, ir a casas de campo. Eu falei, você tem? Ele falou, não, eu estou esperando me aposentar para comprar uma chácara. E aí eu falei, o quê? Você tá louco? O que história é essa? Bem, só para finalizar, ele continua trabalhando em São Paulo, mas ele se mudou para Cotia, Granja Viana, comprou uma chácara, vive lá e se curou do vitiligo, viu? Gente, a Geisa está falando bastante de psicossomática, mas deixa eu te falar, o seu terreno biológico, ele afeta a sua construção mental o tempo inteiro. E as suas construções mentais vão se manifestar no terreno biológico. Essa chave, ela é estudada pela neurociência. Não sei se vocês já sabem, o Geisa sabe super bem, melhor do que eu, que a gente tem uma coisa chamada sistema límbico. Hipotálamo, hipocampo, amígdala, giro cingulado anterior e por aí vai. E assim, todo pensamento seu recorrente ou muito intenso, ele vai ser codificado pelo sistema límbico em ordens neuroquímicas, neurohormonais. Então, só aí eu já te provei que você tem uma interface cerebral que transforma seus pensamentos, emoções e sentimentos em ordens para o corpo. E a via contrária está o tempo inteiro pela medula entrando também no corpo para interpretação. E eu queria ouvir a Geisa sobre o seguinte, eu não sei se vocês sabem,
mas o nosso principal centro de controle, de gerenciamento do cérebro é o córtex pré-frontal. É o que até nos diferencia dos outros animais por aí, tá? Só que o segundo centro de controle mais forte é a amígdala. Só que acho que você não entendeu. O córtex pré-frontal, gente, ele é o da espiritualidade, da empatia, de decidir pensando no futuro, das reações bem pensadas, tá? E a amígdala é de lidar papum, medo, lutar ou fugir. Então, o que eu estou te dizendo? Ou você exercita o controle do seu córtex pré-frontal, ou você vira uma pessoa que é controlada pela sua amígdala. Quando o presidente não pode assumir, porque ele não é exercitado, porque ele não é forte o suficiente, porque você não cuida bem dele, o que quer que seja, o vice assume. E quando o vice assume, o vice vai trazer para a sua vida medo, luta e fuga. É assim que você quer viver a sua vida? Né? Eu só quis falar da interface. Falei besteira, Geisa? Como é que é isso na psicossomática? Não, não. Em primeiro lugar, é muito lindo isso, né? É entendermos que córtex pré-frontal é discernimento, é escolha. E é isso justamente que nos diferencia como sujeitos humanos. Eu adoro quando a Lúcia Helena Galvão, aí do Instituto Nova Acrópole em Brasília, ela fala que o que é importante para nós como humanos é sermos compassivos e humanos. E isso é do córtex pré-frontal, Tem das que escolhas. exercitar, né? Se você não exercita, escolha, a mente vai escolher por você. Errado, né? Exatamente, isso mesmo. Você sabe que você falou de várias coisas e está faltando uma só, chamada pineal. Ah, sem dúvida. Mas é que a pineal, ela ainda é colocada pela medicina em parte como esoterismo, né? Porque a medicina humana, cartesiana, flexneriana, né? E do como é que é o nome daquele cara que encomendou para o Flex, o Rockefeller? O Rockefeller. Ela gosta de jogar a pineal como não, isso é coisa esotérica, não é? Mas fala da pineal, por favor. A pineal é o único órgão que é capaz de capturar luz. Olha, é incrível. E transformar luz em química, em hormônio, melatonina. Sabe? É lógico que ela vai ter substrato. Tá? O triptofano vai se transformar em serotonina, ela vai precisar de um bom intestino. Mas é inacreditável como a pineal é capaz de capturar a luz que adentra a sua pupila e ter justamente a capacidade de fazer o comando de liberação de melatonina. A pineal é o órgão cronobiológico, o que é responsável pelo senso temporal que carregamos. Então, nós estávamos prontos para entrar, algo em nós já sabia que faltava pouco tempo para começarmos nossa live. O que é esse algo em nós? Essa propriocepção que é chamada é a pineal que nos permite. Olha que interessante. Não dá para viver com uma pineal traumatizada. Assim, os estudos, principalmente realizados na Segunda Guerra Mundial, com os soldados e com pessoas, com os prisioneiros de guerra, não conseguimos viver sem pineal. Nós passamos a ter desequilíbrio importante de neurotransmissores por causa da perda do ciclo circadiano. Entramos em psicose. Olha que coisa forte. Então, dormir é fundamental. Se for para... Eu falo que assim, tem que começar pelo sono. Sabe? Dos 7 hábitos, quantos nós já abordamos, Ícaro? Vamos lá, vai lá, você que sabe todos. Bom, eu acho. São 15 agora que eu botei meditação, alongamento e Ikigai também, na última edição. Mas a gente já falou da alimentação, do sono, do exercício, mente, espírito e relações sociais, estresse, né, gerenciar o estresse. Faltaram água, respiração, sol
E quando se fala de pineal, o sol é fundamental para a cronobiologia, né? Eu acho que dos 7 principais, que são esses, a gente precisa falar ainda de água, mas assim, 75% do corpo é água. Eu não imagino que a gente deveria ter que falar de água para as pessoas entenderem que sem tijolo você não constrói uma parede, né? Mas enfim, faltou a Mas, respiração, que o oxigênio mas também é sabe que a gente fundamental. poderia falar Ah, dos estudos do Masaru Emoto? Vamos contar a história de a como. frequência da água, pode falar, vai lá. Então, assim, o Masaru Emoto pertencia a um instituto de biologia e estava fazendo vários estudos sobre água, e naquele dia ele pegou a equipe dele para fazer coleta de água junto a um lago. E os funcionários, os colaboradores estavam pegando amostras de água em tubos de ensaio do lago, se aproxima um grupo de monges budistas e começam a cantar junto ao lago mantras, vários mantras. E eles ficam extasiados acompanhando os monges budistas, e o próprio Masaru pega mais alguns tubos de ensaio logo após o término da cantoria dos mantras e colhe mais amostras de água. Quando chega em seu laboratório, cada um dos funcionários começa a colocar suas amostras para olhar ao microscópio a configuração molecular da H2O, que em princípio deveria estar igual em todos os microscópios. Das aglomerações, né? Da água. Deveria estar lá na sua conformação hexagonal, e aí que, para espanto dele, cada uma das pessoas estava com uma configuração molecular de água distinta. E aquela água que foi colhida após o canto dos monges budistas era a mais brilhante e a mais estruturada. As outras estavam desestruturadas. Isso é muito bonito, né? Nossa, muito bonito. E aí foi que ele começou, opa, se 70% do nosso corpo é água, e é aquilo que você acabou de falar, os meus pensamentos vão interferir até mesmo na configuração molecular da água que eu carrego, nesses meus 70% de peso que eu carrego de água. Como é que eu posso estar me adoecendo a partir das minhas crenças, das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, dos meus pensamentos, mudando estruturalmente aquilo que está presente como catalisador em todas as reações enzimáticas do nosso corpo? Então, sim. falar Agora, de água é falar de boa qualidade. Eu sempre começo para os meus pacientes falando sobre água, porque eu falo assim, olha, se eu fosse consultar você no mundo espiritual, talvez a gente devesse começar por espírito, mente e social. Mas eu estou te consultando no campo físico, então a primeira coisa que eu preciso saber de você é, você toma água? Aí tem o pessoal, mano, tipo, eu paguei isso tudo para vir aqui escutar isso, né? Aí você explica. Se você não toma água de hora em hora como primeira coisa, eu posso te passar o que for. Seus exames não vão ser confiáveis porque você faz ele dos fluidos corporais, que a maior parte é água, tá? Você não adianta eu te passar nada, porque não vai chegar aos tecidos como deveria, vai te intoxicar. Sua matriz extracelular, como a uma toxicologia já fala, vai ser rígida, não fluida, então nada atravessa direito, tudo se intoxica, tá? E os seus neurônios não se comunicam, porque as sinapses são bolsas de líquido. Quer dizer, você está em crash, você está travado, nada funciona. O paciente, nossa, né? Aí eu falo, e depois que você estiver fazendo o básico, aí a gente vai ver a qualidade da sua água, a gente vai ver como é que você trata a sua água e companhia, sabe? Mas assim, eu te digo que se fosse por mim, eu já teria uma consulta de 3 horas de duração e já falaria do Masaru Emoto. Porque pra gente que já incorporou o hábito de tomar água de hora em hora até sem sede, você vê
que até a água oferecida para você num determinado evento, tem umas, né, Geisa, que você não queria Nossa, nem tomar. Fala a verdade. exatamente. Tem umas que Nossa, você não queria nem tomar, né? com Você, certeza. você meio que você meio que puxa ali, sabe, uma energia boa e tudo. E isso não é metafísico, gente, tá? Isso é científico. Se bem que metafísica também é ciência. É científico. Olha o que a Geisa passou. E eu vou além. Experimentos de homeopatia Uhum, mostraram que uhum. você pega um comprimido de captopril, que é remédio para pressão, você coloca um emissor de ondas e um copo de água aqui em cima, tá? Um emissor de ondas para passar ali com força e pegar a vibração do comprimido, a frequência e passar para a água. Tira e usa o captopril para um paciente com pressão alta. Vai funcionar. E o pessoal falando que homeopatia é crendice. Eu fico pensando, quem fala eu acredito em homeopatia. Você pode acreditar ou não no Sandman, no Coelho da Páscoa, no Papai Noel, com você. Se acredita se quiser ou não. Agora, se acreditar ou não numa coisa que tem evidência científica é dose, né? É É, dose, né? é muito complicado. Eu acredito que os tabus associados a isso vêm, olha que incrível, né? Vem desde a grande campanha contra Nikola Tesla, que foi feita pelo Thomas Alva Edison, e pelo Raymond Rife, que teve seu consultório destruído depois de receber 14 honrarias. Raymond Rife teve o consultório destruído quando tratou paciente com câncer com frequência. E a carreira destruída, e Raymond Rife, você não aprendeu na faculdade de medicina. Eu também não. Mas ele foi o inventor do microscópio É, eletrônico. Tiraram o nome dele da história. Tiraram. Por exemplo, Darwin. Darwin, que falou da teoria evolucionista e tudo. Eu não sei se você sabe, mas Darwin teve um melhor amigo que desenvolveu a teoria junto a ele. Junto a ele. Só que esse melhor amigo começou a falar, antes da teoria ser publicada, meses antes, Geisa, sobre o mundo espiritual, que ele acreditava que tinha um algo maior, um Deus, e que sim, você tem evolução das espécies, mas tem um Deus que fez a fagulha da existência e da evolução. O cara foi retirado da teoria darwiniana, só ficou Darwin, sabe? Ele também falou de frequência, porque a parte espiritual e as influências não deixam de ser frequência. Esse é o mundo no qual a gente vive, né, Geisa? Que coisa, né? aí tem tanto interesse político. O ser humano é um ser político, né? Então, assim, Sim. desde sempre. A primeira família da história, entre aspas, da Bíblia, uma família completamente distópica. A mulher trai o homem com a cobra, fazendo ele comer a maçã, entre aspas. Aí sai, o irmão mata o outro irmão. A primeira família da Bíblia já está distópica, já está com problema. Então, assim, esse simbólico é muito curioso, porque fala das nossas angústias e de como esse mundo político, cheio de inveja, de orgulho, exige uma autoatenção do orar e vigiar que Jesus já falava, né? Assim, ó, vamos fazer o seguinte. Aí, você sabe que hoje eu estava com um colega numa sessão de oxigenoterapia para questões estéticas. É incrível, viu? Não sei se você já ouviu falar Já. da a oxigenoterapia, justamente levando a uma maior hidratação e estímulo de colágeno. E nós estávamos comentando justamente de como precisamos nos lembrar de Paulo, que era Saulo. Dentro da Bíblia, a história de Saulo, que inclusive foi responsável pelo martírio de Santo Estevão, né? Ele mandou apedrejar Santo Estevão até a morte, ele amarrou e mandou apedrejar até a morte, e depois ele pede perdão a Jesus, né? E esse caminho, nós estamos na quaresma, inclusive, né? Esse caminho de transformação de Saulo para Paulo fala da nossa caminhada ao longo da vida, do tempo, né? Quantas transformações, Ícaro, você não viveu para estar aqui comigo hoje?
Quantas Sim. vezes você não precisou morrer para alguma coisa para renascer para tantas outras? É. E isso vai fazendo a diferença. É o convite para todos nós. Excelente você puxar Saulo Paulo aqui. Gente, se você está assistindo a gente agora, em qualquer momento a partir de hoje, 7 de março, entenda, se você tem sintomas e até doenças, você precisa de uma transformação para poder melhorar. Porque loucura é você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E essa frase não é do Einstein. Essa frase é de uma enfermeira com quem ele entrou em contato, uma enfermeira, uma psicóloga, se eu não me engano. Ao longo da vida ele achou legal, mas quando Einstein fala, né, o pessoal fala: "Nossa senhora, é do Einstein". Não é. Então entenda, Saulo só virou Paulo quando ele se transformou, mas Jesus permitiu que Saulo caminhasse adquirindo conhecimento para no momento crítico e deméritos também, para no momento crítico a reflexão ser trazida, tá? E na estrada de Damasco ele sofrer a transformação, colhendo parte do que ele plantou, mas transformou-se em algo muito melhor. Então, se você quer, a partir dessa live de hoje, melhorar a tua vida em alguma coisa de sintoma, de doença, ou um incômodo que você nem associe como sintoma de doença, é um distúrbio, é algo que eu quero mudar. Você necessariamente precisa transformar. E isso começa pelas duas coisas que nós mais abordamos na live de hoje: sua mente e os seus hábitos de vida, porque hábito é o que você faz repetidamente no dia a dia. E no final da live, né, Geisa, é aí que a gente encontra os dois trabalhos. Olha, devo te dizer, ó, a Fernanda entrou Eu aqui, vi. Fernanda, uma médica excelente, palestrou no mesmo congresso que nós, né, agora em novembro. Beijo, Fernanda. E assim, eu só tenho a te agradecer, sabe? Que live maravilhosa, aprendi demais com você hoje, sabe? E eu queria que você desse a mensagem final para as pessoas, tá? Para a gente poder encerrar no tempo, porque o Instagram não está dando relevância maior para as lives que ultrapassam 1 hora. Não me pergunte pelo quê. Por quê? Né? Mas enfim. E eu quero que essa live tenha a relevância que ela merece, porque uma médica extraordinária como você precisa que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. E eu agradeço por ter podido estar aqui papeando com você. Espero que façamos muitas outras lives, viu? Ah, é sempre Por favor. um prazer, é um grande prazer, sobretudo encontrar pessoas alinhadas, né, que comungam, sabe, dos mesmos propósitos. Né? Eu gosto muito de uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi o Dr. José de Felipe Júnior, que é: deixar de aprender é omitir socorro. E eu quero justamente, Pesado. não é? Pesado. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, eu não sei se a frase é dele, mas todos nós temos essa responsabilidade, não só médicos, não só pessoas da área de saúde, todos nós. Buscar informação, conhecimento, sabe? E colocar em prática na sua e na vida das pessoas que estão ao teu redor e das que vão cruzar com você. Não precisam ser só as pessoas que você ama. Nós podemos fazer a diferença junto ao motorista de ônibus, à operadora de caixa, quando somos capazes de sorrir, acolher ou passar uma informação. Então, fazermos a diferença quando buscamos conhecimento, sabe, é realmente fazer valer a pena o caminho, sabe, que estamos todos trilhando. E olha, não vamos perder a fé. Tem uma frase do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele viveu 3 anos em campo de concentração na Segunda Guerra. Ele viu os pais irem para a câmara de gás, a esposa, a irmã morrer de tifo. E ele se perguntava: o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou vivendo? Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, um outro chamado Maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo deveria ler aquilo ali. e outro chamado. Ele escreveu vários livros, ele é o pai da logosofia. E aí ele termina o primeiro livro dizendo o seguinte: o ser humano é capaz de passar 35 dias sem comer, porque ele ficava sem comer, é capaz de passar 6 dias sem água, é capaz de ficar 7 minutos sem ar.
Mas você não sai da sua cama se você não tiver esperança, se você não tiver fé. Fé que você vai dar Que bonito. conta, fé que você vai ser capaz, fé que vai ser mais uma nova oportunidade. Então eu quero finalizar dizendo: não perca fé em você, e nem na tua estrada, sabe? E nem na tua vida, sabe? Que possamos juntos sermos elos, que vamos nos fortalecer fazendo a diferença. Eu acredito sim que juntos podemos fazer a diferença e fazermos daqui um lugar melhor. Nossa, que mensagem impactante e bonita. Gente, se você está assistindo a gente aqui, você tem um Instagram, tá bom? Você vai assistir no YouTube depois, deve ter um YouTube e tudo. Você já parou para pensar que você é bom ou boa em alguma coisa? Ou algumas? E você já parou para pensar que um dos seus objetivos de vida, que Deus te colocou na Terra, é para você compartilhar aquilo em que você é bom, para ajudar outras pessoas que podem estar precisando daquilo em que você é bom? Então, quando a Geisa fala sobre todos nós juntos, isso tocou meu coração para dizer para vocês o seguinte: hoje nós compartilhamos um pouco do que a gente sabe, foi aprendendo, visando ajudar. Não se sinta nem um pouquinho pequeno por isso, só se inspire para você também compartilhar aquilo que você é bom. Pode ser o que a Geisa está precisando, o que o Ícaro está precisando, e você se surpreender que você é muito mais útil do que você imagina. E a sua jornada também é muito válida. Só nunca se esqueça que fé é baseada em oração, que é orar mais ação. Ou seja, acredite em você desde que você esteja no processo de fazer o seu melhor. Não digo perfeito, o seu melhor. Porque aí a sua fé, ela vai fazer sentido para a obra que Deus botou você na terra para fazer. E ela é grandiosa. Se você não se sente assim ainda, é só questão de tempo, né, Geisa? Só Com questão de tempo e de interesse. Muito obrigado, viu? certeza. E fala suas redes aí, site, livro, o que quer que seja, que o pessoal tá perguntando nos comentários, por favor. Então, na realidade, eu não sou muito de ficar colocando coisas na internet, mas quero convidá-los. Estou como coordenadora científica de um congresso de práticas integrativas em autismo e TDAH que vai acontecer Top. em 5 e 6 de abril. Podem procurar segundo Congresso Práticas Integrativas em Autismo. Estarei num evento, num workshop de biorressonância em saúde integrativa em 28 e 29 de junho, mas tudo isso vai entrar no meu Instagram, vou colocar. Tá? E podem me procurar basicamente no YouTube, eu tenho vários. Vou estar sendo entrevistada pelo Betete terça-feira, tá? Top. Betete é ótimo. Betete mais uma vez. Então, a oportunidade de nos encontrarmos existe. Eu não sou muito de fazer muitas lives, porque eu acho que, eu tenho uma autocrítica. Eu sou uma capricorniana muito severa comigo. Eu falo que eu preciso agregar. E aí eu fico buscando, mas eu vou abrir para falar sobre o quê? Eu vou agregar em quê? Eu estou sempre. Então deixa eu te chamar a cada 2 meses e a gente puxa o assunto. Você viu que fluiu. Você viu que fluiu. E eu senti que era melhor fazer assim, vamos conversar. E deu certo. Venha mais vezes. Vai ser um prazer, um grande prazer. Qual E o aí, seu perfil aí? só uma dúvida, por que você resolveu fazer uma revisão no seu domínio à saúde? Por que você resolveu? Porque eu tenho um problema. Toda vez que o livro vai para a gráfica, eu automaticamente começo a pensar em um monte de coisa que eu queria que estivesse lá para melhorá-lo. Tá. Então eu sou um eterno inquieto, sabe? E eu sempre olho para o meu trabalho e falo, eu podia ter feito melhor em tal. Hoje em dia eu aprendi a gostar do que eu deixei para as pessoas, porque tem o seu valor, mas a querer aprimorar sempre, entendeu? Então, resultado, eu olhei e falei, eu quero botar mais estudo científico, eu quero botar mais conteúdo, eu quero botar os hábitos que eu não coloquei, só que o livro já estava na gráfica. Então, o que eu fiz? Eu passei um ano e meio juntando o que eu queria colocar para essa nova edição. É Puxa isso. vida. Uau, parabéns, parabéns, parabéns. Não, e a revisão torna
tão mais... Você, esse filho, porque é filho, né? O livro é filho. É tão mais saboroso, tão mais gostoso você sentir que, ai, agora melhorei ainda. Agora foi. Sim, Nossa, eu muito quero bom. ler o seu livro em breve. Você Ah, precisa escrever um, você é, sabe, né? tá faltando, tá faltando, tá Então tá faltando. bom, vou te Tá bom. perturbar daqui para frente, onde a gente se encontrar. Tá ótimo. Muito obrigada Geisa, pela oportunidade, Ícaro. E pelos seus ouvintes. Muito obrigada a vocês, a cada um de vocês que está aqui. agradecemos. Fiquem com Deus. Geisa, um beijo, até breve.